Olá, boa tarde. Primeiro Almanac Fashion de 2012 e quero desejar um excelente ano para todos vocês que assistem o programa, que estão aqui presentes aí, né? Esse ano, em fevereiro, eu faço 6 anos, eu, Thelma, participando aqui, atuando no Almanac Fashion. Então, tudo de bom para todos vocês, sucessos, realizações. E para falar de assuntos de sucesso, realização profissional, pessoal, principalmente a profissional, que eu acho que é o alicerce da vida de todo mundo, eu trouxe uma mega, hiper, ultra conhecedora do assunto. Ela é uma palestrante comportamental, coach, a Thalia Jaui. Thalia, tudo bom? Ela tem, né? E fora que amanhã é aniversário dela, tá? Podem mandar presentes e tudo aqui para a UTV. Thalia, eu quis começar o primeiro programa de 2012, claro, porque a semana passada eu estava aí com a saúde meio sem voz, não consegui vir, mas enfim, então esse realmente é o primeiro programa do ano. E eu acho que o alicerce principal da vida de uma pessoa, né, um dos principais, se não o principal, até para a pessoa ter gana, ter gás, vontade, força para continuar seguindo a sua jornada de vida, é o lado profissional, né? É ele estar motivado profissionalmente, ou realizado, ou enfim. E você, nada melhor do que você para conhecer e falar desse assunto. Então, eu queria que você começasse falando o que seria, que nem você é palestrante comportamental e coach. Uhum. O que seria o coach? Né? Porque eu acho que é uma coisa nova, né? É uma profissão nova no Brasil, né? Boa tarde a todos. Podem fazer perguntas aqui que eu já estou olhando. Coaching é o condutor ou técnico, né? Aí vem da Inglaterra, das carruagens mesmo. É aquele que te dá apoio. Então, o coaching é um processo estruturado de obtenção de metas. Sejam essas metas, seja o que você quiser. Então, tem gente que me procura para melhorar hábitos no trabalho, desenvolver habilidades. Tem gente que me procura porque precisa emagrecer ou quer emagrecer e não consegue sozinha, ou seja, não tem aquela força sozinha, não quer tomar remédio, aquelas coisas todas, né? Que eu acho que está certíssimo, que remédio para emagrecer, né? Pessoas procuram os coaches, então deixa eu deixar claro, coaching é o processo, coach é o cara que vai lá na sua empresa, ou você é o profissional. É o profissional, e coachee é a pessoa que passa pelo processo de coaching, que contrata o coach, certo? Porque tem uma certa confusão. As pessoas escrevem... Então, o processo de coach é um processo de coaching. Por quê? Porque não é brasileiro, enfim. Mas, se for resumir, é um apoio, é uma sustentação, é uma pessoa que vai caminhar com você para te levar para o seu objetivo, para você chegar lá. Certo. Com relação a uma pesquisa que foi feita ano passado, né, que tá aí, foi, né, mês passado, o ano passado, praticamente, mais de 200 mil pessoas se dizem insatisfeitas profissionalmente, né, ou no trabalho, no dia a dia, profissional. Isso quer dizer que 31% é um número, assim, muito grande. Quais são os fatores principais que levam a essa desmotivação? Você sabe, Thelma, que tem uma outra pesquisa que as pessoas também não conhecem. 90% dos profissionais são demitidos por fatores comportamentais e não técnicos. Não é que o cara não sabe fazer aquilo, é que o comportamento dele não se adequa ao grupo. Então, essa insatisfação também, os latinos, nós, né, daqui da América do Sul, somos muito milindrados no trabalho. Hoje mesmo eu estava conversando com uma diretora de uma grande empresa que ficou muito tempo nos Estados Unidos
ela falou assim, quando eu peço um relatório para uma pessoa, peço para corrigir o relatório, a pessoa se me linda, fala, ela não gosta de mim. Nossa, por que ela não gosta de mim? Mas não, é o relatório que tem que ficar pronto para a empresa caminhar, não é isso. As pessoas se melindram. Você pode ver, às vezes, as nossas queridas colegas que arrumam a casa, você fala assim, olha, então, eu gosto disso aqui e não aqui. Você pode arrumar? Não, então, já tá me criticando, não gosta de mim. O que será que as pessoas, por que será, né, que a maioria das pessoas, sei lá, se a maioria, enfim, mas muitas delas levam pro lado pessoal? Aí vem da infância, né? É quando você não consegue separar. Como nós somos latinos, é todo mundo muito quente, então mistura tudo em casa. Então, é profissional com pessoal e aquela balela toda. Em casa acontece isso muito. Na própria educação dos filhos. Os pais, eles misturam, eles não separam o comportamento da criança como, olha, não é de você que eu não gosto, é do seu comportamento, aquilo que você fez está errado. Não, mistura tudo. Então a criança acha que o pai não gosta dela, mas não é dela, é do comportamento dela. Vem da criação isso, entende? Entendo. E também, voltando àquela pergunta que você me fez, desculpa até te interromper, tem tantos profissionais insatisfeitos porque não fazem aquilo que gostam. As pessoas trabalham para ganhar aquele saláriozinho no final do mês e pagar suas continhas. E o trabalhozinho, a continha, ele está infeliz, ele não faz o que ele gosta. Eu conheci uma vez um feirante que adora ser feirante. Ele gosta de ir pra feira. Ele acorda às 3 horas da manhã e vai. E você precisa ver, a barraca dele é lotada. Vende que é uma beleza. Agora, Thalia, em geral, né, é muito... Tem uma frase que eu acho ela sensacional, porque se você analisar realmente, ela é extremamente verdadeira. A teoria na prática é outra. Um exemplo disso. Nós devemos fazer o que a gente ama, né? Poxa, eu tenho que escolher uma profissão que eu adore, eu tenho que batalhar por ela, enfim, mas eu tenho que amar o que eu faço. Só que, na verdade, a maioria das vezes, a gente precisa ganhar dinheiro. E aparecem outras oportunidades e não aquela no negócio que você ama, né? E aí você acaba que você precisa trabalhar, né? Você tem contas fixas, despesas, né? Que não esperam você encontrar o emprego dos sonhos, né? Aquela coisa toda. E aí, no caso, é fácil aprender a gostar de um trabalho? Então, por exemplo, a pessoa, o que ela ama, não apareceu oportunidade, enfim, ela não teve oportunidade, ela não conquistou aquilo, ela tem que trabalhar, ela abraça uma outra causa profissional, enfim, porque ela precisa daquele salário. Mas muitas vezes ela não gosta daquilo. De que maneira primeiro, de que maneira ela consegue? É possível? Vou mudar toda a pergunta, não é de que maneira não. É possível você passar a gostar de uma coisa que você não gosta? É possível, desde que você se pergunte, o que eu estou fazendo aqui? Para quê? Não é por que eu estou aqui, é para quê? Porque o porquê ele justifica. Por causa da conta, é para quê? Onde que eu vou chegar com isso? Eu tenho um exemplo muito interessante de mim mesma. Eu nasci para ser atriz. Então eu fiz curso de teatro, fiz até um famosíssimo curso de teatro e tal, e fui caminhando até um belo dia que eu tive um teste numa grande emissora, passei e fui, finalmente para o meu primeiro dia, eu estava no Rio de Janeiro, quando eu recebi um telefonema da minha família, daqui de São Paulo, e eles disseram assim, se você for, você não é mais da família. Porque, cara, eu falei, sou velha já, eu tinha 19, 20 anos. Então, naquela época, a atriz era considerada outra coisa, né? Que eu vou citar aqui em respeito a tela. Então, o que eu fiz? A minha vida toda se passou, eu fiz processamento de dados, eu fiz educação física, eu fiz psicologia, aí eu fui personal trainer, eu trabalhei em academia, já dei aula para 2.000 pessoas na praia, e sempre muita gente e eu no palco, muita gente e eu no palco. Ou seja, eu nunca fugi daquilo. Até que eu resolvi ser palestrante.
O dia que eu me realizei foi o dia que eu estava dando uma palestra para 1000 pessoas e eu falei, nossa, eu nasci mesmo para isso. Eu rodei e acabei onde eu queria, que era passar alguma coisa para as outras pessoas. É a minha missão é essa. E fui me especializando em outras coisas que eu não era especialista. E sim, aprendi a gostar disso e amo, adoro ser coach, adoro quando os meus coaches chegam nas metas que eles se propuseram. É uma felicidade, estouro champanhe, levo presente, é uma maravilha. Há quantos anos você está como palestrante coach? Juntando os dois dá uns 10 anos, mais ou menos. Tá. Coach um pouco menos, porque são 4 anos, é muito nova essa profissão, e palestrante já há uns 8 anos. Então, voltando à sua pergunta, é possível eu estar num trabalho onde, poxa, eu preciso para ganhar dinheiro? Você tem 2 opções. Então, eu quero ser A. Só que hoje em dia, eu não consigo ser A, eu ainda não cheguei aqui, eu traço a minha meta para chegar no A, e vou trabalhar como B para ter dinheiro para chegar no A. Um monte de gente faz isso. A pessoa sabe que ela está naquela profissão B porque ela vai chegar na A. Então ela está economizando dinheiro para pagar um MBA, alguma coisa ela está fazendo. Esse próprio processo é estimulante para ela. Então ela se motiva. Mas não porque ela está ali naquele momento, é porque aquilo vai levá-la para um lugar maior e melhor para ela. E tem aquelas outras pessoas que, eu gosto de desenho, mas aí surgiu computação. E acaba fazendo computação acabou fazendo computação gráfica, que é um tipo de desenho. E hoje em dia ama, não sai, já tem a própria empresa, enfim. Agora, Thalia, é assim, existem muitas pessoas que são inseguras por natureza, né? Já tem uma insegurança nata de personalidade. Assim como tem essas pessoas, né, que já têm uma extrema segurança, que acreditam, que traçam metas, objetivos, mas nem todo mundo é assim. No caso dessas pessoas que já são mais seguras, muitas delas, claro, mesmo assim devem procurar até o serviço de coach para agregar muito mais conhecimento e tudo, para que elas atinjam até mais rápido o objetivo. No caso das pessoas inseguras, muitas vezes, né, que tem medos, receios, e isso muitas vezes é do comportamento mesmo, da personalidade. Dá para mudar isso? Dá para fazer com que elas tenham segurança, que elas tracem objetivos, metas, que elas sigam aquilo à risca, que elas acreditem mais nelas? Dá sim. A primeira coisa, se você não for procurar um profissional, faça uma lista. Uma lista de tudo que você quer e uma lista de tudo que você não quer. Então eu já vou dizer que a sua lista do que você não quer vai sair mais rápido do que essa lista do que você quer. Isso para essas pessoas que se sentem mais inseguras e tal, em dar os passos, ok. A sua lista, aquela lista que você quer, o que você quer primeiro daquilo tudo? Em segundo, em terceiro. Você está definindo prioridades. Então, urgente, importante, principal, enfim, você vai... Faça a sua gestão de tempo e vá atrás daquilo que você quer mais. Eu conheci uma moça que ela tinha essa crença, você acabou de falar, que ela não conseguia, eu sempre falo entre aspas, porque não queria, né? Quando é uma crença que limita, é o que você não quer. Promoção, mesmo tendo feito MBA e falando 3 idiomas, por quê? Ela cresceu numa casa muito humilde. E o pai dela sempre falava isso desde pequenininha. Então, pais, de novo, cuidado com o que vocês falam para as crianças. Pobre é bom e rico é mau. Ela nunca ia conseguir a promoção, ela nunca ia conseguir nada disso. Então, qual foi o trabalho que nós fizemos? Eu até dou essa dica para vocês. Então, todo pobre que você conhece é bom? Não. Então, isso é uma crença, que todo pobre é bom. Todo rico que você conhece é mau? Então, isso é outra crença também. Quando você começa a quebrar essas crenças, não, nem todo pobre é bom e nem todo rico é mau. Então quer dizer que tem pobre que é malvado também? Então quer dizer que tem rico que faz muita coisa boa também? Você vai abrindo o leque de opções. E as suas crenças vão sendo quebradas. Então, crenças são essas coisas que a gente consegue mudar. Valores são aquelas coisas que a gente não consegue mudar. Por exemplo, amar o pai e a mãe,
respeitar o próximo. A pessoa que cresce ouvindo isso, raramente ela desrespeita. Valor, não matar, não roubar. Lógico, eu mataria alguém? Mataria, desde que essa pessoa estivesse atentando contra a vida do meu filho. Lógico que eu mataria. Mas, veja bem, passou por outro valor maior, que é o meu amor pelo meu filho. Então, aí virou uma crença. Não matar, desde que a pessoa não esteja matando meu filho, entendeu? Então, é isso. As crenças, aquilo que te impede de chegar no lugar onde você quer, no lugar onde você acha que está a tua felicidade, ou uma parte da sua felicidade, isso você quebra tranquilamente. Meia dúzia de perguntas, você quebra isso. Certo. Com relação... Eu trabalhei em uma grande empresa, na verdade, um veículo de comunicação... que era grande, isso, coisa de 10 anos atrás. E aí eu vou te falar, Thalia, por isso que essa é a minha pergunta. E eles não investiam em cursos, em palestras, em nada para funcionários. E é um grande veículo, um grande. Mas não investiam, não tinham como meta isso, não tinham como prioridade, uma das prioridades, né? Então, via um funcionário, quer dizer... as qualificações têm que ser cumpridas à risca, né? Você tem que ter a formação tal, a pós, etc. e tal, para ser contratado. É contratado e está lá trabalhando, mas o que você quiser fazer dali para frente, para agregar conhecimento, informação, aí dependeria só de você. Com relação à desmotivação, é claro que, um funcionário muitas vezes que trabalha muitos anos numa empresa assim, por maior e melhor conceituada que ela seja, né, sem ter muita visão de cargos que ela pode alçar, de possibilidades que ela possa ter, é claro que isso vai desmotivando, né? As empresas, elas hoje investem, elas olham para os funcionários procurando ver, muitas vezes, antes de fazer uma demissão em massa, ou antes de demitir, ou investir mesmo naqueles funcionários, já que elas exigem tanto para contratar um funcionário, elas têm esse olhar hoje em dia de perceber, peraí, né, mas se eu não der alguma coisa, né, com o tempo, essa pessoa vai ficar desmotivada. As empresas já enxergam isso, essa necessidade de haver uma motivação com o funcionário, para ele trabalhar sempre cada vez mais feliz, alegre, motivado? O Brasil é um país que está engatinhando em relação a isso, mas ainda bem temos e olha, está funcionando muito, principalmente por causa daquela pesquisa que 90% das demissões são por causas comportamentais e não técnicas. A formação técnica ela é farta aqui no Brasil já, se bem que tem algumas áreas, né, que estão falhando, mas enfim, na maioria das vezes, na maioria dos cargos, temos vários MBAs em gestão, enfim. A questão comportamental, é isso que eu foco sempre, a pessoa ela não é criada para trabalhar em equipe, para entender o outro, para verificar uma situação de várias formas diferentes, que é o que eles pedem na empresa, né? O cara tem que saber se virar, ele tem que saber ser criativo diante dos problemas. Mas não foi isso que ele teve em casa, como assim? Ele foi criado assim, bitoladíssimo. Nem na escola, nada disso. As pessoas não são criadas para serem criativas, nem cooperativas. Elas são criadas para serem competitivas. Aí você pega um gestor desse competitivo, paulada na cabeça de todo mundo. Não tem jeito. Claro, porque aí ele é uma pessoa egoísta, na verdade. Exatamente. Né? Quer dizer, ele vai olhar para o próprio umbigo. Estão investindo principalmente nessa questão, quando eles percebem que o funcionário quer subir, quer alçar outros cargos, mas ali não tem jeito, eles dão até uma palestra sobre o organograma da empresa. Eu já vi gestores fazendo isso. Gente, entendam o organograma da empresa. Ele é assim, não existirão cargos a serem criados. Vocês vão chegar até aqui. Daqui, ou vocês ficam aqui, ou vocês vão procurar alguma coisa fora. Então as empresas, elas já alertam com relação a isso. Já. Algumas ainda não. E eu fico assim, gente, mostra aí o organograma, faz aí uma coisa. Mas algumas já, e tem dado certo isso. O cara sabe até onde ele pode ir, até onde ele pode investir a energia dele. Porque é lógico que tem pessoas que querem mais do que aquilo. E tem pessoas que não querem.
Então, é engraçado, né? Eu já vi várias pessoas, todo mundo quer subir na vida. Mentira. Eu conheço gente que está 18 anos no mesmo cargo e quer continuar lá até aposentar. Porque aí também, né, tem muito da personalidade. Exatamente. Né, que depois de uma certa idade, ou mesmo de uma certa idade não, quando a pessoa se torna adulta, né, se ela não reconhecer nela as necessidades de crescimento, eu digo como pessoa, como ser humano, né, como uma pessoa, porque eu acho que, aí falando Thelma, né, eu acho que aqui nessa vida a gente não tá à toa, né, peraí, não é nascer, crescer, morrer e acabou, peraí, durante esse processo de nascer e crescer, a gente tem que parar, olhar e se tocar, que a gente tem que se melhorar como pessoa, né, em todos os aspectos. Mas tem aquelas pessoas que não reconhecem, e eu acho que, Thalia, na minha vivência e na sua, principalmente você, né, que lida com pessoas assim, como tem pessoas extremamente resistentes, né, à mudança, sejam elas quais forem, né, mesmo com relação à atitude dela, ao comportamento dela, ao que ela vê, ao que ela enxerga, né, como tem pessoas, eu acredito ainda que é o que mais tem, pessoas resistentes. Né, você percebe isso quando você está discutindo um assunto. Discutindo, eu falo dialogando, tá? Não é discussão, briga. Você está trocando uma ideia, né? E você está mostrando ali por A mais B, ou a pessoa está mostrando por A mais B. Ora, uma pessoa, né, que ela é flexível, ela vai entender e concordar, mesmo que a opinião dela seja outra, ela fala, opa, peraí, não, mas você tem razão. Eu não sabia disso. Não, em geral não é o que a gente vê, né? Elas têm muita resistência em aceitar a opinião do outro, em achar, porque tudo delas é o que é a verdade. E aí, você já se deparou com muitas situações assim? Já, eu chamo isso de calçar o sapato do outro. Que você não precisa sair andando, é só calçar o sapato, é só você saber para onde que o outro está olhando. Eu sempre dou esse exemplo em time de futebol, né? Geralmente, as duas maiores torcidas daqui de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, nas palestras eu sempre chamo um corintiano e palmeirense e falo assim, vamos brincar de troca. Então o corintiano fala bem do Corinthians, o palmeirense fala bem do Palmeiras. Quando eu digo troca, o corintiano tem que falar bem do Palmeiras e o palmeirense fala bem do Corinthians. Só coisas boas. Por exemplo, a torcida, os jogadores, a gestão do clube, enfim, coisas positivas. É muito difícil para as pessoas fazerem o exercício de calçar os sapatos dos outros. Outra coisa interessante, quando é o gestor que é assim, desse jeito que você está falando, geralmente ele fica e o funcionário que está o embate é que sai. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, é muito mais fácil você ver funcionários flexíveis do que gestores flexíveis. O que é péssimo, hoje em dia, uma das características de um bom líder é a flexibilidade, senhores gestores. É fundamental, eu acho, concordo em gênero, número e grau. É você enxergar o olhar do outro. Não é ser bonzinho, as pessoas confundem, não é ser bobinho, tolinho. Enxergue o ponto de vista do outro, porque ele pode estar tendo uma visão do próprio negócio que você não alcançou porque você estava preocupado com outras coisas. Então, preste atenção. Excelente. E aí, que nem quando a empresa, por exemplo, te contrata, né, são palestras, como é um pacote, são várias palestras, como é que funciona de empresa para empresa, como é que é o trabalho assim, início, meio e fim? Eu geralmente trabalho com dois polos diferentes. Tem o coaching, que são os gestores, diretores e presidentes, fazem coaching. E a fábrica toda, ou a indústria toda, ou a empresa toda participa das palestras. Tem gente que me contrata só para dar palestra. Tá, eu tenho 200 pessoas, eu gostei desse tema aqui, da sua lista de temas lá e tal. O grande diferencial que eu acho da minha empresa que faz as palestras é a customização. O que é customização? Eu tenho lá um tema, comunicação. Ok, mas eu não vou chegar lá, perto dos funcionários da sua empresa e falar comunicação sem saber o que está acontecendo, qual que é o grande problema, o que está acontecendo aí na sua empresa.
qual que é o principal problema? Qual que é a principal reclamação? Vamos mexer na unha encravada. Então eles passam um briefing antes. Isso, eu brifo todo, eu quero saber o que está acontecendo. Eu já dei uma palestra na Fundação Casa, antiga FEBEM. Eu digo que esse foi meu exame para ser palestrante, porque tinha 60 menores infratores, meninos em infrações gravíssimas. E foi muito interessante porque, a gente quer que você fale de qualidade de vida. Eu falei, tá bom, mas o que está acontecendo aqui? Qual que é o foco? E eles ficaram muito melindrados em me falar. Eles também não queriam soltar muita informação. Aí eu cutuquei, eu falei, gente, é importante, vocês querem uma coisa assertiva ou vocês querem... Eu posso ir aí, a gente fica contando piada, né? É a mesma coisa. Não, precisamos que mudar, transformar. Essa coisa da transformação é uma palavra que mexe muito comigo. Porque eu sinto que eu nasci para isso. Falar as informações, transmitir informações que gerem reflexão e transformação na vida das pessoas. O que é transformação? É atitude. Não adianta falar blá, blá, blá. Essa é a base da vida, né? É ação. Então, e aí eu fui, foi um sucesso, foi maravilhoso. Tanto que o diretor assistiu. Foi uma palestra? Foi uma palestra para os meninos. E aí o diretor estava assistindo assim da porta, porque só estavam os meninos e tinha um pessoal assim do staff, assim, da própria gestão da casa. Ele me chamou e falou, pode pegar sua agenda agora, porque eu quero uma para os funcionários também. Tamanha a sinergia que houve. Houve mesmo uma sinergia. Porque, sabe, são meninos que precisavam ouvir o que eu tinha para falar para eles. E aí foi interessante porque eu cheguei lá e dizem que a primeira frase que você fala numa palestra é a de impacto. É aquilo que vai te conectar com o público ou te desconectar, né? Eu não gostei dessa mulher. E foi muito interessante porque eu fiz um exercício que um amigo meu, super querido, aquele que faz aniversário dia 13 de fevereiro, me ensinou. Quando você não sabe o que dizer, você imagina uma caixa preta muito bonita, e aí você vai abrindo a caixa, você tá para falar coisa. Então você vai abrindo a caixa, olha, respira, abre o olho e fala. E essa palestra, eu sabia tudo que eu ia fazer, porque eles já tinham feito o briefing, eles falaram o que eles queriam. Mas a primeira frase eu não sabia o que eu ia falar para os meninos. E aí eu cheguei e fiz isso. Menina, saiu uma coisa muito legal. Eu olhei assim para eles e falei assim... Primeiro eu imaginei que fossem todos os meus sobrinhos. Né? Mas sem você ter preparado nada... A primeira frase não, o resto sim. Sim, tá. Aí eu olhei bem pra cara deles e falei assim, olha, primeiro eu imaginei que todos eram meus sobrinhos e falei assim... não me interessa saber o motivo que trouxe vocês aqui pra dentro. Não quero saber. Mas as coisas que vocês vão fazer no primeiro momento que vocês saírem por aquela porta, isso me interessa. E bati na mesa e falei, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eles ficaram assim. Ai, que foi muito legal. Por quê? Porque no caminho todo, a pessoa que foi me buscar lá na Vila Mariana, que era o motorista deles lá com aquela, parece uma Kombi escolar e tal, ele ficou tentando falar para mim os crimes que eles tinham cometido e eu não queria ouvir. E aí eu falei, eu não quero me contaminar. Aí teve uma hora que eu falei para ele, olha, é que eu tô me preparando para palestra, eu tô me concentrando aqui então você se incomoda de não falar e tal. Foi isso. E que nem Thalia, geralmente, né, esses meninos da Fundação Casa, por exemplo, né, ora, a gente sabe que a estrutura emocional, né, comportamental, etc., né, vem na infância, se eu não me engano, até os 5 anos se dá uma base, né, de solidez ou não, de estrutura ou desestrutura, né, do caráter, da personalidade dessa criança. E muitas vezes em casa é pai alcoólatra, mãe drogada, é violência, né, tanto é que muitos preferem as ruas e aí, né, vão para a delinquência do que viver com a família. Olha que ponto se chega. Como é que você faz, né, no caso... Você lá na Fundação Casa, com aqueles meninos, como é que você fez? Como é que eles ficaram conectados com você o tempo todo? Não teve aquela desatenção de um falar com o outro? Não, eles ficaram ali envolvidos todo o período. Todo o período. Foi assim, eu digo que dá para fazer outro livro dessa história da Fundação Casa, porque...
além do conteúdo que eu trouxe de qualidade de vida para eles, eu contei muitas histórias, né? E eles ficaram super conectados nas histórias. E eu tive uma ideia no meio da palestra eu tive uma ideia. Que quando eu for montar a minha ONG, essa ONG vai ser voltada para os meninos que saem da Fundação Casa, para acolhê-los e fazer a formação profissional completa, até eles entrarem no emprego mesmo, com carteira registrada, não estágio, com carteira registrada. No dia que eu tiver a minha ONG, eu nem falo se um dia eu tiver, no dia que eu tiver a minha ONG vai ser para esses meninos, porque foi uma conquista total, eles me conquistaram e eu senti que eu os conquistei. Eu abracei um por um antes de ir embora. Então, eles ficaram conectados. Por quê? Porque nós falamos o mesmo idioma. Nós dançamos funk no meio da palestra, só para vocês terem uma ideia. Que ótimo, né? Durante a palestra... Ai, gente, eu tinha uma pergunta, mas é assim, vem tudo ao mesmo tempo agora na minha cabeça, sabe? Então... Peraí, deixa eu tentar lembrar um pouquinho, né? Já que o programa é ao vivo, a gente ainda tem uns minutinhos para isso. Bom, mas antes disso, Thalia, eu quero saber que você é escritora também. Quantos livros você já publicou até agora? E você vai depois falar desse que é o mais recente, né? Então, eu publiquei esse e o outro tá saindo. Tem mais? Tá saindo sob pressão, mas tá saindo. Eu fiquei com muita dúvida assim, em relação ao tema, porque eu fiz crônicas. E agora eu quero fazer uma coisa mais focada. E o pessoal fica pedindo crônicas, porque realmente, olha, dessa parte elas são engraçadas mesmo. Então, segura aqui o livro pra gente mostrar. Eu queria que você falasse desse livro. Qual é o aspecto fundamental dele, assim? São vários quandos. Então é assim, quando você resolve ter um filho, quando você trabalha demais, quando sua espiritualidade aflora, quando a estética é outra. Eu coloquei aqui que eu vi tanta gente, eu trabalhei muito em academia. O nome dele qual é? Cogito Ergo Sum, penso logo existo. É latim? Cogito Ergo Sum? Que bacana. Porque eu falei, penso logo existo. Eu até brinco que era penso logo desisto, mas aí não ia vender. Então, alguns desistem mesmo. Alguns desistem. Eu trabalhei muito tempo em academia, muito tempo mesmo, foram 22 anos de academia. Eu vi que você tem várias formações, entre elas de educação física. Educação física. E aí, nesse mundo de academia, você vê várias pessoas injetando enzimas, tomando hormônios, enfim. E aí eu fiz um paralelo entre... ok, você injeta enzimas e que tipo de humor você injeta em você? E aí eu falei que a minha próxima profissão vai ser esteticista da alma. Aí o pessoal outro dia colocou no Facebook, nossa, você tem um astral maravilhoso. Eu falei, é Photoshop da alma que eu faço. Aí o pessoal adorou o Photoshop da alma. Então são vários quandos. Eu sempre digo que esse livro, ele não é melhor nem pior do que existe por aí. É uma visão diferente, só isso. Que eu gosto de passar para as pessoas. A minha visão do que é espiritualidade. Nossa, por que as pessoas brigam tanto por causa de religião? Por que uma religião tem que ser a verdade e a outra mentira? Uma religião é boa e outra é má. E aí eu faço uma brincadeira até, eu falo assim, eu fico imaginando numa mesa assim, se tiver Moisés, Maomé, Buda, Cristo, Krishna, toda a galera, eu fico pensando, eu nunca imaginaria Jesus Cristo dando uma porrada em Moisés. Não, mas ali vai ter um entendimento maravilhoso. Então, sabe, se juntar esses grandes avatares da humanidade, essas pessoas iluminadas, vai dar uma enciclopédia. Então, eu acho que as pessoas brigam muito à toa, sabe? Elas inclusive no trabalho. É uma picuinha, é a vírgula que ficou fora do lugar, e é uma coisinha. Aí eu penso assim, que diferença isso vai fazer na sua vida daqui a um ano? Pensa. Nenhuma. Mas então por que você está brigando? Por que tudo isso? Porque, né? Então, durante as palestras, workshops, enfim, né? Treinamentos, seja o nome que for, né? Tudo que você faz para as empresas, ou pessoas físicas, ou pessoas jurídicas, você dá essa possibilidade durante, sei lá, é 1 hora ou são 2 horas,
Tem aquela troca de perguntas e respostas, dúvidas, as pessoas levantam a mão, ou geralmente elas ficam quietinhas, elas participam bastante. Toda palestra tem dinâmicas, então são no mínimo 4 dinâmicas. Eu ponho muito vídeo, muita música, muita dança, muita coreografia. Por quê? Porque é legal aquela pessoa ouvir, ver e sentir o que está acontecendo de transformação. Então fazemos jogos, o pessoal levanta, senta, sai do lugar, tira a cadeira do lugar. Tanto que quando eu pergunto, olha, onde é que eu vou dar palestra? A cadeira é fixa? Aí a pessoa já fala, nossa, mas por quê? Olha, porque eu vou mexer no layout, digamos assim, do auditório. E em relação a tempo, eu já dei palestra de 45 minutos, 1 hora, 3, 4 e 8. Foi o dia inteiro. E eu digo que foi mais do que um treinamento, porque aquilo... Foram 5 palestras, porque abordamos tudo, abordamos comunicação, gestão de tempo, abordamos obtenção de metas, qualidade de vida, e as celulinhas, o que acontece dentro do seu corpo quando você está mal-humorado, quando você está bem-humorado, o pessoal interage naturalmente. Eu geralmente falo assim, não, mas o que vocês acham? No meio da palestra. Então pode falar todo mundo ao mesmo tempo que eu escuto. E eu escuto mesmo, porque sempre tem um que fala mais alto, enfim. Fala, isso aí foi legal. E aí já puxa outro gancho. E é muito interessante. É bem interativo mesmo. Agora, Thalia, de tudo, né? Você falou até de Fundação Casa, para empresas, para pessoas, enfim. Nesses 10 anos, quais são algumas questões levantadas que realmente te deram um baque, assim, ou que geralmente você percebe que são, e também que mexeu com você a ponto de, nossa, né, a que ponto as pessoas chegam, né, a Entendi. isso, é mais ou menos por aí que eu queria saber, assim, já que elas participam, elas falam, e eu acredito muito que quando, né, elas estão numa situação dessas, elas conseguem se abrir um pouco melhor, não sei, do que talvez se elas estivessem somente ali no ambiente de trabalho, né, com a pessoa que trabalha junto. O que mais te chama atenção nessas dúvidas, questionamentos e tudo? O que mais me chama atenção é quando a pessoa não está aberta absolutamente de forma alguma para qualquer tipo de transformação. Aí eu olho para a cara da pessoa e penso assim, se nascer um filho, assim, um bebê na frente dessa pessoa, que cara que ela vai fazer? O que ela vai pensar? A pessoa não está disposta, não está aberta a transformar absolutamente nada. Ela quer ficar daquele jeito. Ela quer, nossa... Ela fica ali no mundinho dela, girando. Ela não te dá abertura para chegar de forma alguma. Você não penetra ali. Aquilo é uma capa impermeável, parece um rinoceronte, uma casca. Essas são as mais difíceis. Geralmente nós nos chocamos com o que é muito diferente da gente, né? Então, como eu sou uma pessoa muito aberta, eu gosto de ouvir opiniões, eu gosto de ver pessoas diferentes e de auxiliar pessoas diferentes. Poxa, eu tenho um coach, uma coach, eu peço ajuda. Aí eu falo assim, eu vivo mudando de ideia. Nossa, o que eu pensava antes, nossa, mas sabe que a outra pessoa me convenceu que não é bem assim? Tem outra parte, não sei o que. É tão gostoso isso. E essas pessoas que são extremamente fechadas, uma ostra, um cocum, isso mexe demais comigo. Quando a pessoa não dá essa abertura mesmo, de forma alguma, ela fica ali remoendo. E aí, que nem no caso, né, você percebe, você tenta fazer alguma coisa para chamar a atenção da pessoa, para tentar tirar alguma coisa dela? Eu tento, eu faço sempre uma brincadeira, porque não dá. Quando a pessoa se mostra assim, muito indisposta a tudo, não é muita gente não, isso acho que só aconteceu 2 vezes. Eu geralmente mostro uns slides e tal, e eu falo assim, olha, quem imaginou isso aqui, que é uma coisa muito negativa aos nossos olhos, né? Quem imaginou isso aqui? Ninguém levanta a mão. Aí eu falo, quem imaginou isso aqui, que é uma coisa positiva, que eu faço a linha do tempo com eles. Aí todo mundo levanta a mão, eu falo, ótimo, porque quem imaginou a cena anterior pode me procurar no consultório. Eu tenho formação em psicologia, eu vou te ajudar. Sim. Então, eu estava falando do trânsito, né? Aí eu falei assim, se a pessoa te fechar no trânsito, tava falando de comportamento de hábito, né? Se a pessoa te fechar no trânsito,
e ela te disser antes de te fechar, que geralmente você xinga, né? Ela te disser antes de te fechar, olha, eu tô indo buscar meu filho que quebrou o pé na escola, você não vai deixar passar? Todo mundo responde, é uníssono assim, vou. E teve um cara que respondeu não. Aí eu virei e falei assim, não, as pessoas normais, não os psicopatas. Então acaba virando uma brincadeira, todo mundo dá risada, porque geralmente é empresa e todo mundo se conhece, né? Então, é isso. Então, que nem, né, eu vi aqui, para mudar o foco, o desempenho, fortalecer as qualidades e até mesmo quebrar crenças, o foco de todo o seu trabalho se baseia em comportamento, comunicação, qualidade de vida e evolução. Exatamente. Tá. Eu adorei essa questão de evolução, porque na verdade, Thalia, né, a gente sabe como é difícil, né, a gente superar, corrigir nossas, né, não nossos erros, mas eu falo, corrigir tudo de errado que tem com a gente. Tem muita coisa errada, né, no nosso comportamento, atitude, né? Aí eu falo, por exemplo, né, eu vejo por mim até, né, que muita coisa eu reconheço, eu falo, não, né, com a prática da yoga, há tantos anos ali, a yoga é maravilhosa, pelo menos eu acho que todo mundo tem que procurar alguma coisa com que se identifique perfeitamente, plenamente, e na yoga eu encontrei essa identificação, né? Mas quando eu paro e penso, essa reflexão eu faço quase que diariamente, eu falo, poxa, mas ainda eu não consegui superar, ainda não consegui melhorar. E aí a gente vê, né, pequenos gestos, né, como ainda está muito difícil. A gente vê em cidades grandes, por exemplo, com relação ao trânsito, né? E aí você vê a falta de educação, a grosseria. Ora, informação as pessoas têm, né? A informação ela está cada vez mais muito rápida com relação a respeitar o próximo, com relação à natureza. Gente, não, olha, essa coisa de questão da natureza, né? Ecologicamente correto, parará, parará. Aí dali a pouco você está no farol, você vê o cara jogar latinha de cerveja na rua, que é uma coisa, né, muito sujeira, embrulha o papel e plá, na rua. Aí você fala, meu Deus, não é possível, né, que esses pequenos gestos que não deveriam mais existir, né, não deveria, porque eu falo que é muito difícil a gente mudar, é questão comportamental nossa, que vem lá de trás, de criação, né, então de repente, sei lá, se eu sou uma pessoa extremamente teimosa ou extremamente egoísta, ou extremamente ambiciosa, eu acho que tudo que é extremamente é péssimo, né? É péssimo. Isso é uma questão realmente que eu falo da dificuldade em mudar. Agora, poxa vida, né? Tendo tanta informação e tudo, né, com relação à ecologia, ao próximo, respeito, parará, são coisas que deveriam ser mais fáceis, mas quando a gente vai para o campo de batalha, que é a convivência com o próximo, a gente vê que parece que nada disso, né, ainda... Né, não caiu a ficha. A pessoa, às vezes, ela contrata serviços de coaching achando que ela vai ter grandes mudanças em pouco período de tempo. É que nem aquele cara que começa a fazer regime, né? Regime porque ele faz regime, não faz reeducação alimentar. Ele fala assim, não, em uma semana eu vou perder 5 quilos e tal, não sei o quê. Então, quando o cara vê que a tarefa de coaching é uma coisa pequenininha, que no final vai fazer o cara chegar na meta, ele fala assim, nossa, mas é isso que eu vou fazer essa semana? E você precisa ver, Thelma, o que essa pequena tarefa causa de efeito dominó na vida da pessoa. Às vezes é um texto que eu peço para ele ler e para gerar uma reflexão e fazer anotações, um texto, né? O cara, aquilo dá um insight, aquilo, sabe? Às vezes é um sorvete que o cara vai tomar na esquina pensando na sessão de coaching e naquilo que está relacionado à meta dele, que lógico que tem um método de fazer isso. E ele, nossa, isso me gerou tal coisa, que tal coisa, que tal coisa. A intenção, a energia que você coloca naquela primeira atitude. Então é o seguinte, então a partir de hoje você não vai mais jogar bala, papel de bala na rua. Não. Ah, mas onde que eu vou jogar? Cara, põe no bolso, dentro da calça, dentro do tênis, dentro da meia, dentro da bolsa. Quando você chegar num lixo reciclável, você joga lá. Joga todo o lixo no lixo. Então são pequenas coisinhas mesmo que fazem a diferença. Você está certíssima.
E não é todo mundo que tem essa noção de quero evoluir, quero estar melhor amanhã e melhor e melhor. Imagina se eu melhorar 1% em cada assunto da minha vida por dia. O que eu não faço em um ano, hein? Nossa, super significativo, né? Como, por exemplo, né? Você vê aquelas pessoas que adoram encher a cara, né? Que eles chamam de cachaceiro. Cachaceiro na brincadeira, né? Mas tem gente que adora, né? Beber e bebe muito, bebe, né? Aí vai, principalmente final de semana, aí chega na segunda-feira. Não, ou então falta no trabalho, ou então, sei lá, passou mal. Ah, não, mas foi uma coxinha que eu comi, ou foi, né, a feijoada, mas ela não enxerga e não assume, né, que foram as 25, 30 cervejas que bebeu no fim de semana. Amendoim. Né? Pois é. A mesma coisa, né, aquela pessoa que fuma demasiadamente, né, ela começa a ter sérios problemas crônicos, né, de saúde, enfim. Não, não, mas essa poluição mata, não? Aí, né, muitas vezes até você comenta, mas espera aí, você não fuma muito? Você sabia que o cigarro... Ai, pra que imagina? Mas que cigarro que nada? Não. Quer coisa pior que o clima, né, de grandes cidades? É a poluição. A cidade é muito poluída. Lógico. E aí continua lá, né, fumando incessantemente. Eu sempre digo que quem quer parar de fumar nunca tenta, sempre para. Eu tenho um tio maravilhoso, ele fumou vários anos. E aí, há 20 anos atrás, ele pegou o maço cheio de cigarro, fumou o último com o maço cheio, tinha um monte lá, tinha, sei lá, uns 15, não sei, nem sei quanto vem, né? Fumou e ele fez assim, este foi meu último cigarro, é o último cigarro que eu fumei na minha vida. Ele fez assim, juro. Apagou, deu a última baforada lá, aquela coisa fedida, pegou o maço inteiro cheio de cigarro e jogou no lixo. Nunca mais, até hoje. Até hoje. E com relação, né, as pessoas que têm já uma percepção de alguns vícios que ela tem, elas também podem contratar o seu trabalho para... É muito mais fácil você contratar o meu trabalho quando você já sabe o que você quer mudar. Porque quando você não sabe o que você quer mudar ainda, você vai gastar aí umas 4 sessões para descobrir. E às vezes não é o que você pensa. Eu sempre dou esse exemplo, é muito interessante. Uma vez uma pessoa, um diretor me contratou porque ele queria mudar um hábito. Ele dizia que ele era muito grosso na hora de se comunicar com os colaboradores, né? Só que não é isso. Os colaboradores gostam dele, não é gostavam, porque ainda gostam. Ele dava conselho, ele parecia o Fred Flintstone falando com os caras, meio assim, broncão e tal, não sei o quê. E aí foi passando, a primeira sessão passou, a segunda sessão passou. Sabe quando você nota que o não verbal do cara, ele falava do jeito de falar dele e o olho dele brilhava e ele sorria. Ele gostava muito do jeito que ele tratava as pessoas. Aí, acho que na 4ª ou na 5ª sessão, ele bateu assim na mesa, no meio da sessão e fez assim, não quero nada disso, eu quero emagrecer 15 quilos, anota aí. Que coisa. Então não era nada daquilo. Porque olha, eu vou te falar, né? Agora, para relaxar um pouquinho aqui no programa, eu não sei se... Eu sei o seguinte, que comer é muito bom, a verdade é essa, né? A verdade é essa, é muito bom comer, eu acho que é um dos maiores prazeres da vida. E aí, às vezes, né, bate aquela fome, né, de você comer, de querer comer doce. Eu acho que em mulher funciona muito pelo lado até, talvez, hormonal, não sei. Ou nas pessoas em geral, eu acho que um dos principais fatores que geram essa comilança, né, que passa a nem ser mais um prazer, né? Prazer é você sentar, né, comer, degustar e pronto. Agora, quando você, né, adora comer e não, né, para mais, eu acho que um dos fatores predominantes disso, que geram isso, é a ansiedade. Né? É uma ansiedade. E em algumas mulheres, ou a maioria das mulheres, né, esse tal dos benditos hormônios, que, meu Deus do céu, né, o que eles fazem com a gente, também levam a isso. E aí, quando eu tô nessa neura, principalmente à noite, às vezes acontece comigo... Mas é doce?
É doce? Não, aí eu como um salgado, porque o que mata a fome para mim, em primeiro lugar, é um salgado. Então eu faço um lanche à noite, uma boa salada, eu tenho mais ou menos uns cuidados com a alimentação. É claro que às vezes a gente dá uma chutada, né, Thalia? Mas, por exemplo, eu não sei dizer o porquê, tem dias à noite que eu como. Aí eu vou lá, uma salada de fruta, aí eu vou lá, se tem um doce, eu devoro um doce, e eu vejo que aquela coisa não para. Se eu não der, e nisso eu paro e penso, eu falo, nossa gente, coitada das pessoas que têm que se limitar mesmo, sabe, ter aquela limitação por problemas de saúde até e por excesso de peso com alimentação, né? Porque tudo bem, um dia ou outro que você chute o pau da barraca, que nem a gente pratica muita atividade física, né? Ora, eu sei que nesses dias eu tenho isso, eu me possibilito até, né, a pular, a ultrapassar a linha, mas né? você volta depois. Mas eu volto e eu compenso na atividade física, que é uma coisa constante. É o pensamento que eles não têm. Pois entendeu? É por isso, eles são escravos mesmo, você falou. Eles são escravos daquilo. Em relação ao chocolate, nem tanto... Então, o chocolate, ele realmente... ele libera a serotonina, ele te dá a sensação de que você é amada. É verdade. Que coisa incrível. Chocolate é prazer mesmo. Libera, ele mexe aqui. Sim. Então, doces em geral, mas chocolate mais. Agora, essa questão da ansiedade, né? Então, coitado do cara que precisa ficar limitado, mas ele só precisa ficar limitado porque ele não tem o seu pensamento do dia seguinte. Poxa, ontem eu dei aquela abusada, academia e vamos segurar aqui na salada, no grelhado, no salmão, não sei o que, enfim. Vamos cuidar. Ele não tem isso. Ele fica naquele ciclo vicioso. Ele fica. Eu vou comer, então agora eu vou comer porque eu tô triste. Agora eu fiquei feliz, então eu vou comer. Agora, Thalia, agora eu tô nervosa, eu vou comer também. Thalia, que nem como você orienta também essas pessoas que têm excesso de peso, né, e querem emagrecer, enfim. Aí estamos falando, né, quando a pessoa já chegou num cúmulo que ela reconheceu que, peraí, extrapolou, mas aí ela já extrapolou total. Nesse caso, o que... você percebe essa resistência delas com relação, principalmente, a se recusar em fazer atividade física? Percebo. Elas acham que fechando a boca elas vão resolver o problema, ou diminuindo, ou fazendo só uma dieta alimentar, elas vão diminuir o problema, e a gente sabe que na verdade não é isso. É uma dieta alimentar, uma alimentação adequada, associada à atividade física, mas eles têm muita resistência com a atividade física, não tem? Tem. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe que as endorfinas liberadas durante uma atividade física, aquela que você transpira, tá? São hormônios do bom humor. Eles te dão uma sensação de bem-estar. Então, imagina só, quando você praticar atividade física, você não vai só emagrecer. Você não vai só cuidar bem do seu coração e das suas células, baixar sua pressão, baixar diabetes, evitar doenças, aumentar o seu sistema imunológico. Não, você vai ficar de bom humor. Você vai ter aquela sensação de bem-estar. Então, por isso que tantas pessoas que começam a fazer atividade física regularmente continuam. Porque é mesmo muito gostoso. É uma sensação muito boa. Então, as pessoas não têm essa informação. Elas acham que não, elas estão fazendo para emagrecer. Ó, que sacrifício. Mas, Thalia, olha, eu geralmente ainda escuto, né, principalmente mulheres, enfim, não ouvi tanto de homens. Ai, não fale em atividade física que não, esforço não é comigo. Sabe? Então tem as consequências depois. Nós somos mamíferos. Os mamíferos precisam se movimentar. Não tem jeito. O cachorro precisa caminhar. Você também precisa se movimentar. Então, para com essa crença de que atividade física é igual à academia. Sai um pouco disso. Caminhar no parque vai pra rua, vai andar de bicicleta, vai jogar um voleibol, vai nos quarteirões. Anda com o seu cachorro. Tanta gente tem bichinho de estimação que fica em casa engordando, coitado do bichinho. Ele precisa caminhar. Entende? É porque acha que é academia. Não, e aqui a gente está falando, né, atividade física associada à reeducação alimentar. Isso para quem quer perder peso e manter o peso. Exatamente. Né? Agora, gente, fora
que a maior saúde da nossa vida, para nós, a gente adquire mesmo, né? Além da alimentação saudável, mas até que você nem se alimente tão saudável assim de vez em quando, é atividade física. A gente lê matérias, né? E você sabe disso, né, Tati? Que nem atividade física regular diminui até 20% as possibilidades de uma pessoa contrair um câncer, né? Diminui não sei quantos por cento a possibilidade de uma pessoa que tem tendência a ter uma trombose a não ter. Exatamente. Quer dizer, gente, isso aqui é uma máquina, precisa ser movimentado, ser mexido regularmente. Olha, né? a pele, o cabelo da apresentadora, gente, que faz atividade física regularmente. Presta atenção no exemplo. E da nossa coach aqui, que também, olha, tem um olho numa tonalidade que juro, se fosse eu, seria a mulher mais feliz do mundo. Ai, que parece. Não, mas olha, foi muito bom o nosso papo. Foi, né, foi muito cara? gostoso mesmo. Eu acho que, nossa, eu acertei em fazer o primeiro programa com você. Alta astral. Adorei, porque teve a nossa sinergia aqui, Sim, né? Tanto é que correu tudo super muito bem. Eu acho que deu para a gente esclarecer bem como é o seu trabalho. E eu fico sempre preocupada, porque eu quero, né, abranger mesmo, tirar tudo do meu entrevistado com relação, né, ao trabalho que você faz. E você vê, seu trabalho é muito amplo, complexo. E conseguiu. Eu acho que foi bacana, muito né? bom, Muito obrigada. legal. Se você quiser passar algum contato, e-mail, porque travou aqui o chat, infelizmente. Então vamos lá. Vamos passar o site? Então, Isso. Vamos só mostrar o Jaui aqui, é www.talhajaui.com.br. Então é TALIAJAOUI. O pessoal acha que esse O no meio do meu sobrenome é um Q, mas não é não, são 4 vogais juntas, Jaui. Contato é 11 São Paulo 8958-9059. E pelo próprio site aí... Fala de novo o contato. É 11 8958-9059. O e-mail não precisa, porque entrando no site, no Facebook também tem página, você pode entrar, curtir, falar comigo, enfim. Eu tenho Twitter, Thalia Jaui, ainda bem que eu não tenho homônimo. Eu tenho uma amiga que fala assim, seu nome é nome de grife de roupa, baby. Não, é uma marca registrada. É uma marca registrada. Então. Olha, eu quero muito agradecer a sua presença, obrigada, Vitália. Muito legal. Penso, logo existo, cogito, ergo sum. Penso, logo existo, gente, vale a pena, olha, é uma reflexão para a vida. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente não está aqui à toa. Então, o livro da Thalia é uma reflexão para a nossa vida, né? Com o próximo, com nós mesmos. E é isso, o Almanac Fashion começou muito zen, né? Porque a gente quer um 2012 realmente maravilhoso, positivo, de vibrações muito boas para todo mundo. E eu volto ao Almanac Fashion, claro, e eu voltamos na próxima quinta, às 17 horas, aqui no AltV. Obrigada, até lá.